Boa noite a todos. A paz seja com todos, em nome de Jesus. Como já foi falado, também cumprimento o pessoal que nos acompanha na internet, pela TV Rica, um abraço, Deus abençoe a todos. E aqueles que irão nos ver ainda, em um dia posterior, que sejam igualmente abençoados, em nome de Jesus. Conforme já foi dito, hoje é um dia ou uma noite atípica, está acontecendo o culto junto aos adolescentes e aqui também nós adorando e glorificando o nome do Senhor. E é um desafio, nessa noite a gente falar alguma coisa. O apóstolo me chamou para ministrar hoje. Meu nome é Marcos, sou um dos ministros dessa casa. É assim que se fala, né? E o apóstolo pediu para ministrar, e eu falei, mas eu vou falar o quê? Sendo que tantas coisas já se falam aqui nessa casa. Uma casa de paternidade, uma casa onde se preza pela família, uma casa onde se instrui o pai e a mãe, onde se instrui o filho também. O que eu vou acrescentar, meu Deus? O que eu posso acrescentar em termos de conhecimento, ou em termos de experiência? E aí que o Senhor falou, fala um pouco da tua experiência então, Talvez alguns dos que aqui estão se identificarão com a palavra, ou quem me assistirá, ou quem me assiste, ou quem me assistirá posteriormente. Então eu queria falar alguma coisa a respeito da minha experiência, obviamente baseado na palavra, longe de querer acrescentar algo que já vem sendo muito bem abordado por pessoas extremamente capacitadas pelo Espírito Santo aqui nessa casa, aqui nesse altar, E como diz o apóstolo, para ser religioso, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 1, amém? Mateus capítulo 1, do verso 6 ao 11 e o verso 16. A palavra do Senhor diz, Mateus capítulo 1, do verso 6 ao verso 11 e depois o verso 16. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias, e a seus irmãos na deportação da Babilônia. Verso 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A gente... Hoje eu tenho 57 anos, mas eu já fui jovem, Eu já fui jovem e já fui mais jovem que meus pais. Então esse conflito de gerações aconteceu na minha também. Eu me achava mais vanguardista do que meus pais. Então eu imaginava na minha solteirice, antes de me casar, que eu tinha a fórmula adequada para criar os meus filhos, Eu tinha a fórmula adequada para criar os meus filhos. Quero te falar hoje, nós vamos falar, hoje o culto é Criados para Vencer, E que nós vamos falar hoje justamente é isso. Como vencer, nas diversas áreas da nossa vida, como vem sido abordado, mas como vencer também, e o dia é propício, a noite é propícia para isso, na relação nossa com os nossos filhos. E aí eu imaginava que eu tinha a fórmula adequada. Meus pais retrógrados, obviamente eles não nos criaram da forma que eu acho que deveria, mas quando eu tiver os meus filhos, eu irei criá-los da forma correta, E da forma mais sábia, não era convertido nessa época, da forma mais sábia, da melhor forma possível.
Mas só que a oportunidade de ter filho chegou. E ali eu tive os filhos. E eu percebi, como diz o poeta secular, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. As dificuldades que eu via em relação às pessoas na época mais velha, ainda mais velhas hoje, óbvio, né? Eram as mesmas dificuldades que eu encontrei, apesar de viver numa época diferente. Numa época onde a informação já era abundante. Independente da era da internet, da era da informação que nós vivemos hoje, naquela época, na minha juventude, as informações já eram abundantes. As informações já eram um conteúdo interessante para nos nortear. E eu percebi que era a mesma dificuldade. Eu percebi que criar filhos realmente é uma arte. A arte de ser pai e mãe. Eu percebi que com o dia a dia uma coisa é a teoria, mas a prática é outra totalmente diferente. E é por isso que esses dias que nós estamos vivendo aqui, nesse final de semana, inclusive, porque a cada pouco nós temos eventos que trabalham com os nossos filhos nas suas faixas etárias, são momentos importantíssimos, são momentos ímpares para a nossa vida. Então se você está me assistindo aí, não está aqui, obviamente, pega o seu filho e vem para cá amanhã. Vem para cá amanhã, bate na porta, eu quero que o meu filho, eu quero a mim e o meu filho sejam ministrados pela palavra, sejam ministrados pelo Espírito Santo. Porque nós vivemos um tempo mau, nós vivemos um mundo mau. E essa oportunidade que o Espírito Santo nos dá é uma oportunidade ímpar mesmo. E aí com essa... a gente percebe que criar filhos realmente requer um desdobramento, requer uma sabedoria, requer habilidades, requer um pouco de psicologia, requer um pouco de noção de educação. Aquilo que os profissionais estudam muitos anos para atingirem aquele nível de habilidade, nos é solicitado no nosso dia, nos nossos relacionamentos. E com os nossos filhos não é diferente. Quando você se depara com uma criança, ainda você tem um certo domínio sobre ela, independente do comportamento dessa criança. Você exerce algum domínio sobre essa criança. Ela acaba fazendo aquilo, contrariado ou não, mas ela acaba fazendo aquilo que você determinou, a direção que você deu. Obviamente não dá para explicar tudo para uma criança. Então, mas de alguma forma, a informação vem top-down, não é verdade? Faça, eu estou mandando. É desse jeito, não toque aí, por que não? É aquelas coisas, até porque não dá para dar muitas explicações científicas, porque obviamente a criança não vai assimilar as informações. Mas enquanto criança, e ainda a gente consegue colocar a roupa que a gente quer, comprar a roupa que a gente quer, falar o que a gente acha, a gente é o super-herói delas, somos os heróis dela. Meu pai é meu herói, minha mãe é minha heroína. Ainda a gente consegue. Mas elas crescem. Elas crescem e se socializam. Elas conhecem outras pessoas. Elas conhecem outras culturas. Elas conhecem outras opiniões. Elas conhecem outras posturas. E aí que se inicia o conflito. E aí vem, meu Deus, os problemas que os meus pais tinham comigo, eu estou tendo com os meus filhos. E aí vem o confronto, e muitas das vezes vem a afronta. E como lidar com isso? Como lidar com um problema desse? Se a gente não tiver firmado na rocha que é Jesus Cristo,
realmente o problema ele se torna muito vultuoso. Mas quando estamos firmados na rocha, firmados mesmo, a nossa casa firmada na rocha, que é o Senhor, a tarefa, apesar de ser árdua, e vai continuar sendo árdua, ela se torna mais leve. Porque o fardo de Jesus é leve, e o jugo é suave. Amém? Nós fomos criados para vencer, e é isso que eu estou colocando um panorama, né? Eu estou colocando um panorama, mas você entende que você foi criado para vencer, inclusive nesse assunto, inclusive nessa área, na área familiar, na área na área geracional. Deus te formou para você vencer nessa área também. E eu quero que você saia daqui hoje convicto disso. Eu sou vencedor. Deus me fez vencedor em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Eu não sei qual é o gigante nessa área, na área da criação de filhos, na área de relação com filhos, se levantou contra você que me assiste. Mas eu quero te informar que nessa noite, em nome de Jesus, isso vai cair por terra. Pode ter certeza disso, isso vai cair por terra. Porque não há mal que subsista diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Não há. Aleluia, glória a Deus. Continuando, hoje eu fiz esboço, gente. Glória a Deus, olha só. Vamos ver se eu consigo ficar no esboço, né? Em João 16:33, diz o seguinte: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a certeza de que nós venceremos também, em todas as áreas da nossa vida. Porque estamos inseridos no reino dos céus, estamos inseridos no reino de Deus, cujo rei é o Senhor Jesus, um Deus provedor que nos abastece em todas as nossas necessidades, quer sejam físicas, quer sejam da alma, da emoção, quer sejam espirituais. Deus é um Deus provedor. Coloca Jeová Jireh, Deus provedor. Isso Deus me deu essa certeza esses dias e me trouxe uma alegria tão grande no meu espírito. Deus é um Deus provedor. E me deu uma visão, queria compartilhar com os irmãos, dentro desse conceito, do desenvolvimento embrionário, né, no ventre de uma mãe. Aquela criança é envolta, desculpe se eu errar aqui alguma coisa em termos específicos, técnicos, mas ela é envolta ao líquido amniótico, ela é totalmente protegida. Se eu errar, alguém fala, não, é outra coisa, não tem problema nenhum. Ela é totalmente protegida dos agentes externos e ela é alimentada, né, em todas as suas necessidades através do cordão umbilical, certo? E é exatamente isso que acontece conosco quando somos inseridos no reino dos céus. Um Deus provedor. Ele, primeiramente, Ele nos protege dos agentes externos. Estamos protegidos, Salmo 91. Estamos debaixo das asas do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas. Ou seja, como a galinha protege os seus pintinhos, os seus pintainhos, como queira falar, mas como a galinha protege os seus pintinhos, assim nós somos protegidos por Deus, no seu ambiente, que é o reino dos céus. É a mesma coisa. E eu queria que você sentisse, nós não somos pessoas soltas nesse mundo. Nós, apesar de estarmos individualmente colocados nesse mundo, mas nós estamos todos como um conjunto, não um conjunto físico, mas um conjunto metafísico, um conjunto debaixo da graça do Senhor. É como se fosse uma redoma, não física, porque estariam todos, mas uma redoma, onde nós estamos debaixo, recebendo toda a graça, toda a provisão, toda a bênção, toda a sabedoria,
todo discernimento, toda cura, toda libertação, todo destino, toda a informação do Senhor. E exercer a fé nesse sentido é fundamental, porque se eu não exerço a fé, se eu não consigo entender isso, eu não recebo aquilo que Deus tem para mim. É interessante isso. A fé, ela move o nosso entendimento, e a fé faz com que a gente se posicione corretamente diante de tudo, né? Diante do Senhor, diante do reino, inseridos no reino, e nesse ambiente, né? Nesse líquido amniótico espiritual. Não é verdade? Nós somos protegidos. Então, por mais que haja tribulação, voltando ao texto de João, por mais que haja uma tribulação, por mais que uma mãe sofra alguns problemas emocionais, e isso passe para o feto, fazendo uma analogia entre o físico e o metafísico, nós também estamos sujeitos a passar por tribulações, a passar por dores, a passar por problemas. Mas como Jesus falou, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci essas dificuldades. Se você estiver em mim, você vai vencer também. Então, por isso que eu falo com muita propriedade, isso serve para todas as áreas da nossa vida, né? Que nós somos mais do que vencedores. Nós somos criados para vencer mesmo em Cristo Jesus. Mas somos, aqui eu só vejo vencedores. Glória a Deus, só vejo vencedores, em nome de Jesus. Só vencedores, não sei qual o exército que se levantou aí, mas vai bater em retirada, em nome de Jesus. Se veio por um caminho, por 7, fugirá diante de vós. Pode ter certeza disso. Porque nós estamos em Cristo Jesus, nesse ambiente, no reino dos céus. Eu vou falando, e o tempo passa. Romanos 8:37, olha só como fala do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? Então, por mais tribulação que a gente passa, e a gente não entenda o amor de Deus, e eu volto a falar, acho que é a 4ª vez que eu prego aqui, a 4ª vez que eu vou falar a mesma coisa. Amor não é apenas um sentimento, mas amor é ação. É o amor ágape, é ação. Por isso que algumas traduções está caridade, porque requer ação. Então, o amor de Deus, a ação de Deus em benefício a nós, isso é o amor de Deus por nós, a ação, o amor que é traduzido em ação, para nos abençoar, para nos promover, espiritualmente falando, em todas as áreas da nossa vida, está em Cristo Jesus. E ainda que as tribulações aconteçam, é isso que o texto fala, depois lê lá Romanos 8, e ainda que haja tribulações, nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo. Aleluia, ou seja, Deus continua trabalhando a nosso favor. Passei uma tribulação, Deus não está trabalhando a meu favor. Está sim, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Veja, não está falando do amor nosso, está falando do amor de Deus que está em Cristo. O amor de Deus que está em Cristo, nada pode nos separar. Nem altitude, nem profundidade, nem o porvir, nem o passado. E o texto fala tudo isso daí, né? Quer dizer, o amor de Deus está acima de qualquer coisa. E é Ele que nos propulsiona, é Ele que nos eleva, é Ele que nos promove. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia, sai com esse conceito. Oh, glória a Deus. É revelador tudo isso, né? Ainda que muitas vezes a gente fala assim, o amor de Deus, a gente fica pensando nesse conceito de amor novelístico, né? Que a gente está acostumado, de filmes, né? Aquele amor, aquele é paixão, não é amor. Amor é ato, amor é ação, amor por isso que eu vou falar pela 89ª vez aqui, né? Por isso que Jesus falou para nós, ame os seus inimigos. Mas como que eu vou ter um sentimento de amor para o meu inimigo? Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando que se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Tem uma ação para promover o seu inimigo, ainda que seja seu inimigo. Tem sede, dá-lhe de beber. Isso não é difícil. Não está falando, goste dele. Ai, como te amo, meu inimigo. Ai, não posso te ver.
Não é isso que ele está falando. Ele está falando, faça alguma coisa. É o mesmo amor que nós temos para os nossos filhos, né? Muitas vezes, e aí tem o amor, claro, o amor sentimento mesmo, né? Acho que é o storge, que é o amor familiar. Mas também o amor ágape, que a partir do momento que Deus nos concede um filho, e veja bem, antes deles serem os nossos filhos, eles são filhos do Senhor, não são a nossa posse. Eles não são nossa propriedade, tanto que eles não ficam conosco. Tantos que eles não ficam conosco, não são nossa propriedade. É um presente que Deus nos dá para nós prepararmos e lançá-los. A mesma coisa que Deus faz conosco. A mesma coisa que Deus faz conosco, quer fazer conosco, quer nos preparar, quer nos tratar, quer nos dar direção e nos lançar. É a mesma coisa que Deus usa o apóstolo Eli para agir em prol os filhos dessa casa. É a mesma coisa. Vem, trata, tira os carrapichos, dá um banho, põe roupa nova. Tá todo mundo aqui e legal, mas vai. Lança. É a mesma coisa que o Senhor espera que nós façamos com os nossos filhos. Lá no Salmo, eu coloquei lá no final, já sai tudo fora do esquema aqui. Salmo 127, do verso 3 ao verso 5 diz: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Ou seja, é um prêmio, é um presente. Como flechas na mão do homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Eu não vou me deter muito a esse salmo, porque já foi falado aqui também por muitas vezes, né? Os filhos como sendo flecha na aljava, né? Mas, como já foi falado, estou repetindo, a flecha na aljava não serve para nada. A flecha, ela só tem serventia quando ela vai para o arco. Quando ela é lançada. Aí sim a flecha, ela cumpre aquilo pelo qual ela existe. E assim são os nossos filhos, né? Então filho não é propriedade nossa, é um presente de Deus. Mas é um presente de Deus para nós prepararmos ele, para nós educarmos, para nós darmos a nossa vida por eles e lançá-los preparados para esse mundo. Amém? Voltando lá. A religião, ela nos afasta de Deus. Eu queria entrar agora no assunto e nós nos posicionarmos. Eu falei alguma coisa já sobre o reino dos céus, né? Mas nós nos posicionarmos, porque a religião, e aí eu quero contar um pouco de mim, a religião ela nos afasta de Deus. A rotina, o ritual, o ritualismo, né, a fazer automaticamente, é a mesma coisa que o Roberto. Claro que não, mas se passa pela cabeça dele, hoje tem que ir lá, hoje tem que ensaiar, hoje tem que e ficar só nessa esfera do secular, isso certamente o afastará do Senhor, né? Eu tenho que ir, é minha obrigação, isso afasta do Senhor. Mas se faz isso, doando, como a pastora falou agora há pouco, doando ao Senhor, fazendo do seu coração para o Senhor uma oferta ao Senhor, aí sim ele é bem sucedido naquilo que ele faz. Então a religião, o ritual, a rotina, isso nos afasta do Senhor, né? E é interessante que os nossos filhos sabem disso. Então muitas das vezes nós queremos que os nossos filhos estejam na presença do Senhor. Nós queremos que os nossos filhos, eles
trilhem os caminhos do Senhor, mas quando eles olham para nós, eles não vê atrativo nenhum para trilhar esse caminho. E foi assim que aconteceu comigo. Eu tive o meu filho, eu tenho um enteado e um filho. Mas quando eu tive o meu filho, eu estava iniciando o meu caminhar na palavra do Senhor. E eu professava uma outra fé, né? Passei a professar a fé evangélica, né? Dentro daquilo que eu imaginava, dentro daquilo que eu gostava. E minha postura foi essa, foi uma postura religiosa. Muito cuidado com a postura religiosa. Os nossos filhos só serão convencidos quando eles enxergarem. Nós somos espelhos para ele. Em todos os assuntos. Em todos os assuntos. Eles só vão trilhar os caminhos do Senhor quando encontrar coerência nas nossas atitudes. As nossas atitudes, elas têm que ser coerentes com o nosso discurso. Porque senão é enganação. Ele fala uma coisa, mas faz outra. E é interessante que a Bíblia nos instrui em tudo. A Bíblia nos instrui em tudo. Quando Jesus falou a respeito dos fariseus, olha, atendam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam uma coisa, mas fazem outra totalmente diferente. Isso está lá, quer ver? Eu até marquei aqui. Eu até marquei aqui, está em algum lugar, que já perdi totalmente aqui. Mateus 23:3. Portanto, tudo que vos disserem, isto fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Nós somos espelhos. A religiosidade, eu quero chamar a atenção muito para essa questão da religiosidade, que a religiosidade, o ritualismo, ele nos torna falsos e mentirosos, mas a nossa total entrega, a nossa total adoração, que é entrega ao Senhor, nos faz verdadeiros. Os nossos filhos, eles trilharão os caminhos do Senhor quando virem em nós coerência. Então, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de religiosidade, se ainda estiver no nosso coração, e muitas das vezes eu me vejo praticando coisas da religiosidade. Por isso que diariamente nós temos que prestar atenção em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar nessa noite que todo espírito de religiosidade, essa coisa cotidiana, essa obrigação, né? Eu tenho que ir, hoje é domingo, eu tenho que ir ao culto, em nome do Senhor Jesus. Bate em retirada em nome do Senhor Jesus. Bate em retirada, cai por terra agora. Em nome do Senhor Jesus, porque nós temos filhos para sermos exemplos para Ele, para eles olharem para nós e querer Jesus olhando para nós. Lá em Atos, no capítulo 1, Jesus falou assim: vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. O que significa isso? Serei minhas testemunhas em Jerusalém, ou seja, onde vocês estiverem, ali do teu lado. Em outras palavras, sereis minhas testemunhas no lugar em que você se encontra. Serei minhas testemunhas no meio da sua família. Serei minhas testemunhas para sua esposa. Serei minhas testemunhas para o seu marido. Serei minhas testemunhas para o seu pai, para a sua mãe. Sereis as minhas testemunhas para os seus filhos. O primeiro lugar, a primeira ação evangelística é dentro de casa. É dentro de casa. Se eu não for exemplo para meus filhos, como que eu vou ganhar o mundo? Ganhar almas. Eu quero ganhar almas. Eu quero ganhar almas. Senhor, dai-me filhos, senão eu morro. Tá, você tem um monte dentro da tua casa lá. Faça a tua parte. Faça a tua parte. Amém?
É nos posicionarmos, nos posicionarmos, sair da religiosidade e me posicionar como filhos de Deus, como filho de Deus. Aleluia, com a unção sobre mim. Buscai a presença do Senhor na sua vida, porque é através da sua vida que você vai impactar o seu filho. Eu me fechei na religiosidade. O meu filho mesmo, nem batizado ia para a igreja comigo, já era pastor numa igreja, ia na igreja comigo, mas tem um detalhe, irmãos, só que ele não via Cristo em mim. Ele não via Cristo em mim, ele via um pastor. Não estou falando que eu pecava, que eu bebia, o pecado visível, né? Aquele estereótipo de pecado. Não estou falando isso. E ele não via mesmo, de desonestidade, não via. Mas não via uma pessoa mansa, não via uma pessoa cheia do Espírito Santo. E como eu falei, as crianças se socializam, os jovens se socializam. Falou, não quero. O Jesus do meu pai não me interessa. Eu não quero esse Jesus. O meu enteado, que hoje não fala comigo, para vocês verem, quando vocês falham lá atrás, quando nós falhamos, enquanto eles são crianças, ou enquanto eles são adolescentes, quando nós falhamos, aí nós temos que correr atrás lá quando eles são adultos. E é isso que eu estou fazendo agora. Tentando apagar o meu passado da mente deles. Claro que não sou mais eu, agora é o Espírito Santo que me dirige. Falei, que pai é esse? Nervoso, intolerante, briga por qualquer coisa, briga com a minha mãe por qualquer coisa, porque um copo não está no lugar. Não é assim, estou exagerando, tá? Mas porque a coisa não foi feita exatamente como ele queria. Dá bronca, eu posto um negócio na internet e vem dar bronca. Você é filho de crente. Que pai é esse? Esse é o Jesus? Não, esse aí eu não quero não, cai fora. Religião não. E é isso que eles viram em mim. Agora, quando eu entendi que eu deveria me posicionar, não mais na religião, mas sim na unção do Senhor, no reino dos céus, em Jesus Cristo, que é o centro de todas as coisas, aí sim houve a transformação. E aí a gente chora, né? Poxa, por que não aconteceu isso quando eles eram pequenos? Eles iam ver Jesus em mim. Eles viam um pastor em mim. Um pastel, sei lá o que eles viam. Mas agora eu tento e quero exalar Jesus para eles. Aleluia, queira exalar o perfume de Jesus para eles. Aleluia, deixa eu ver quanto está aqui. Aleluia, que nem falou o Alan. Vamos lá. Nós somos espelhos para eles. Será que é essa imagem que eles querem ver? Será que a imagem que eles estão vendo é a imagem que eles querem ver mesmo? Eu não estou tirando a responsabilidade do adolescente de um jovem. Muitas vezes, não, mas é a pessoa, é o jovem. Mas se nós não cumprirmos com o nosso papel, que Jesus espera que nós cumpramos, não tem como eu cobrá-los. Não tem como eu falar, é o inimigo na vida deles. É o inimigo, como é que fala? Trazendo tentação. É o inimigo tentando, não. Muitas vezes o inimigo tenta eles através de nós. Através de nós, através da nossa postura. Então eu tenho que estar posicionado. Nós temos que estar posicionados. E aí eles serão alcançados pelo Espírito Santo. Aleluia. Então a primeira coisa que nós temos que fazer, já vou partir para o final. Glória a Deus. Já vou partir para o final. É respeitá-los como indivíduos e filhos de Deus. Sabendo que antes de ser nossos filhos, são filhos do Senhor. E nós temos responsabilidade. Nós não somos donos, mas nós somos responsáveis por eles. Glória a Deus. Segunda coisa, nos posicionar como filhos, para exemplo, primeiramente para os de casa. É isso que nós vimos lá em Atos, né? Sendo testemunha em Jerusalém. Aí sim, vamos pensar na Judéia como um todo? Vamos. Já sou.
eu já testemunho o Senhor, já sou testemunho do Senhor na minha casa, no meu bairro, na minha vizinhança. Agora vamos pensar em Taubaté? Vamos sim, glória a Deus. Vamos pensar no estado de São Paulo, né, na Judéia? Vamos sim. Vamos pensar em Samaria? Vamos pensar no Brasil todo então, junto com a Judéia? Vamos sim. Vamos pensar nas nações? Vamos, glória a Deus, até os confins da terra. Porque eu comecei comecei em Jerusalém. Aí eu posso ir até os confins da terra. Glória a Deus, um salto para o futuro, meu irmão. Oh, aleluia! Começando aqui, começando já. E daqui a 10 anos nós estamos lá nas nações, em nome de Jesus. E melhor do que isso, não estaremos sozinhos. Os nossos filhos estarão conosco. Aleluia! Talvez não na mesma nação. E o negócio é tão glorioso que talvez não na mesma nação. Talvez você esteja na Europa e teu filho está lá para os Estados Unidos. Glória a Deus. Ou você na África e ele lá na Austrália, pregando ao Senhor. Glória a Deus. Ou sendo um grande profissional também, está exalando Cristo na sua profissão, no seu chamado. Glória a Deus. Amém? Sejam líderes e não chefes. Líderes. O líder, ele é exemplo. O líder, ele vai na frente. O líder, ele é um objetivo a ser seguido, um alvo a ser seguido. O chefe não. O chefe faça o que eu estou te dizendo agora. Eu mando e você obedece. Seja líder do seu filho. A gente fala tanto em liderança e a nossa mente vai lá para a questão profissional, né? Para a empresa. Eu vou montar a minha empresa, vou ser um grande líder, né? O homem e mulher que seja. Estou falando para ambos os sexos aqui, diante do Senhor. No novo pacto nós somos iguais diante do Senhor, certo? Então, seja um líder em casa. Seja uma líder em casa. Líder é inspiradora, servidora para os seus filhos. Em nome de Jesus. Seja líder, não chefe. Eu fui chefe. Escuta aqui, enquanto você estiver na minha casa, é assim que vai ser. Primeira oportunidade, o enteado foi embora. Pronto, não estou mais na tua casa. Era esse o problema? Não estou mais na tua casa. Não seja chefe, não seja cacique. Não, nem cacique, acho que nem cacique é assim, né? Não sei. Não seja chefe, seja líder. Seja um líder inspirador, um líder servidor. Um líder que seus filhos, ainda que não concordem contigo, falam, mas meu pai... Sabe, é engraçado isso, olha só. Quando você é uma pessoa que está na presença do Senhor, certo? Imagina. E seu filho lá na sua juventude se desvia, vai para o mundo, que a gente costuma falar, né? Vai para o mundo. Mas é igual o filho pródigo. Em nenhum momento ele questionou o posicionamento do seu pai. Eu estou no mundo, estou gastando com coisas, mas o meu pai, puxa vida, meu pai falou tal coisa. Olha, o meu pai, a minha mãe me deu muitos conselhos. Ele sempre vai lembrar do posicionamento do pai e da mãe, sempre. E isso é um atrativo para ele voltar para os caminhos do Senhor. Agora, quando você suscita a ira, isso lá em Efésios, isso está lá em Efésios, para os pais não suscitarem a ira aos seus filhos. Ele vai com ira embora. O filho pródigo não foi com ira, porque o pai atendeu. Então vai, filho. Ele não foi com ira. Tanto que quando ele passou por um problema na vida dele, ele falou, vou voltar para a casa do meu pai, vou ser servo lá. Por quê? Porque o pai dele era um facilitador. O pai dele não era uma muralha. Pensa bem antes de sair de casa, porque se sair dessa porta, nunca mais você... Pelo amor de Deus, misericórdia. Vai, filho, eu estou de braços abertos. O dia que você quiser voltar, minha casa está aberta aqui, ó. A casa é tua. A pessoa que sai com ira, e o meu enteado saiu com ira de casa, ele não quer nem ouvir falar no nome da pessoa. Nem ouvir falar o nome da pessoa. São duas situações. Dois saíram de casa e foram viver a sua vida. Só que um com pais líderes, pais inspiradores. E outro com pais opressores, pais chefes.
né? Um volta, o outro só se ele vê mudança. Amém? Seguindo, não os trate com ideias pré-concebidas. Nós não somos do mundo. E tem uma história muito interessante em Gênesis, no capítulo, mais 10 minutinhos, irmãos, no capítulo 25, do 21 ao 34, que trata do nascimento de Jacó e Esaú. De Jacó e Esaú. A palavra diz, eu ia ler, mas eu vou passar rapidamente, que dentro do ventre ainda da sua mãe, eles lutavam, né? Eu acho que isso é uma abordagem até poética, né? Quando nasceu Esaú, Jacó nasceu grudado no calcanhar do seu irmão. Só que nesse momento, enquanto havia aquele conflito uterino, né? A palavra do Senhor veio que o menor, eles seriam duas grandes nações. Só que o maior serviria o menor. E essa palavra já tinha sido decretada. Agora você vê a displicência de um pai. A displicência de um pai. Quando eles nasceram e cresceram, Isaac tinha preferência por Esaú. Por quê? Porque Esaú era caçador, era macho. Ia para a selva e trazia caças. Era um caçador exímio. E a palavra diz que Jacó não, Jacó era simples, era caseiro. Eu acho que ele era aquele cara tranquilão, né? Ajuda a mãe. Vai caçar, meu filho? Não vou caçar não, deixa eu aqui, tá bom aqui. Mas eram habilidades diferentes. Eles tinham habilidades diferentes. E Jacó não conseguiu fazer essa leitura. Jacó, de uma forma muito clara, preferia Esaú. Porque Esaú, e aí que é interessante, porque Esaú, ele ia de encontro ao anseio do seu pai. Já Jacó não. Tanto que a mãe, né, gostava mais de Jacó por ser caseiro, por estar perto, ser mais carinhoso, né? Talvez por preferir os afazeres mais domésticos, e não há problema nenhum nisso. E Jacó não conseguiu efetuar essa leitura. Jacó não entendeu que aquela pessoa simples, aquela pessoa que não aparecia muito, que não tinha muito vulto, que não era um machão, que ia na época, né? Que ia caçar, que voltava com a caça. Pai, trouxe um javali, derruba o javali no pé de, meu filho, dá um abraço, meu filho, meu pai. Orgulho do papai. Já o teu irmão, hein? Fez uma leitura errada. E a palavra decretada era que o maior, que Esaú, enquanto nação, iria servir a Jacó, iria servir a Israel, que se tornou Israel. E aí você percebe a habilidade, ainda que deturpada, de Jacó, quando ele quando ele comprou a primogenitura de Esaú. Esaú, ainda que com todo a sua aparência, com toda a sua projeção, ele era uma pessoa com problemas complicados internamente. Tanto que se casou com mulheres que não eram da parentela de Isaac nem de Rebeca. Isso entristeceu seus pais. Se Jacó tivesse feito uma boa leitura dos seus filhos, tivesse sido um líder, tivesse atentado aos dois da mesma forma, independente das suas características, ele teria dado o destino para os dois. Claro que tudo isso era plano do Senhor, mas também era plano do Senhor nos ensinar no dia de hoje. Então os filhos, eles não são iguais. E nem porque aquele que talvez aparentemente mais apático, o outro com mais iniciativa, não significa necessariamente que aquele será melhor sucedido do que o outro. Eu tenho que atentar nos dois para dar o destino correto para os dois. Eu tenho por mim que a grande mentira contada por Jacó, na verdade foi induzida pelo próprio Isaac. O próprio Isaac e Esaú, na sua leveza de
de postura em relação a Deus. Para que eu vou querer primogenitura? Gente, primogenitura era e é algo muito importante até hoje. E para que eu vou querer primogenitura? Ah, não, eu quero comer o guisado, estou com fome. Primogenitura, isso para nada vai me servir esse negócio aí. Ah, eu simplesinho falou, o quê? Eu quero a primogenitura, que as bênçãos do meu pai virão sobre mim. Esperto. Smart Jacó. Recebeu. Só que ele foi induzido a contar uma mentira. Aí você entende a habilidade de Jacó e a postura de Jacó quando ele foi para Labão, né, e conheceu tanto Lia quanto Raquel. Aí você percebe as características, coisa que o pai devia ter visto. Meu filho não é caçador não, mas ele tem uma habilidade para negociar, ele tem uma habilidade para fazer, multiplicar as coisas. O meu filho é um grande caçador, mas é uma mente, né? Ele precisa uma direção para ele deixar de ser inconstante, para deixar de ser uma pessoa leviana, uma hora pensa nisso, uma hora pensa naquilo. Não, são características que a gente acha. Então os filhos não são iguais entre eles. Se você tem um filho só, ele não é igual a você também. Não tente colocar ele os sonhos frustrados de você, os seus sonhos frustrados. Não tente enfiar. Minha filha vai ser bailarina. Coitada da menina, não quero ir para o baile. Vai para o balé sim. Aí vai a menina toda, ai Jesus, não lembra o negócio, né? O filho de futebol então, pelo amor de Deus, bota a peruquinha do Neymar Júnior lá no primeiro. Entendeu? Não, meu filho vai ser... Exemplos, né? Nós estamos brincando aqui. Então não são. E é interessante que a habilidade do pai e de uma mãe é fazer essa leitura no seu filho. Amém? Vamos continuar e encerrar, porque já deu meu tempo. Não queiram submetê-lo aos seus sonhos frustrados. Batalhe pela sua família em oração. Batalha espiritual, irmãos. Pai, eu vou falar para homens. Se a mulher é sozinha, então é para a mulher. Se são os dois, são os dois, mas a responsabilidade é do homem. Ainda são atividades, são iguais diante do Senhor, são, né? Tanto que, claro que a oração da mulher sobe igualmente como a oração do homem. Mas homem, você que é casado e tem seus filhos, você é responsável pela oração, pela batalha espiritual. Você que vai na frente. É você que empunha a lança. A verdade do Senhor é escudo e broquel, né? Você que vai com o broquel. Broquel é aquele escudo menorzinho que é na hora da batalha, né? Vai com a espada ataca, e o broquel você defende. Então você é chamado a empenhar uma batalha espiritual em prol da sua família, em prol dos seus filhos. Amém? Mãe, se não for pai, é a mãe. São os dois. Então orem. A nossa força está na oração. Está em Deus, né? E está em nós conversarmos com o nosso Pai o tempo todo. Se não tem sabedoria para criar, como eu não tive, peça ao Senhor. Ele não deu para Salomão sabedoria para gerir, fazer a gestão de uma nação. Peça ao Senhor. Ele não vai negar. Não vai negar. Eu não sei nem ler direito, pastor. Estamos falando em sabedoria. Meu Deus, não se trata de formação acadêmica, mas se trata da unção do Senhor sobre a nossa vida. É uma tarefa importantíssima a criação dos nossos filhos. E não é só trabalhar e trazer o sustento para casa. Isso é muito pouco. Eu achava que fosse só isso, mas isso é muito pouco. Preparem e lancem, né? Nós falamos sobre o Salmo 127. E deixe um bom legado. Deixe um bom legado para os seus filhos. Eu não quero entrar muito, não entrei muito na questão técnica, na questão psicológica, porque eu acho que não era a intenção. A intenção hoje era preparar o terreno para os dias que estão vindo, né? Tanto que o pastor Fecundo, acho que é autoridade nesse assunto e vai falar com mais propriedade no coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Por que eu comecei a ler Mateus e não mencionei mais? Para vocês verem a importância de você dar destino para o seu filho. Aquela geração de Davi até Jesus era a geração dos filhos de Davi, Salomão e Roboão.
Muitos deles até a deportação, por isso que eu li até a deportação, eles foram reis de Judá. E tirando alguns ali que realmente pecaram contra o Senhor, a grande maioria foi temente ao Senhor. Eles fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Então Davi, e até Jesus, ele não perdeu a sua dinastia. Ela veio se multiplicando, né? Adicionando, até Jesus. Agora, quando você vai lá em Israel, porque o reino foi dividido, né? Pelo pecado de Salomão, Deus permitiu que o reino fosse dividido em dois. O reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que era Judá. O reino do norte, quem assumiu foi Jeroboão, se eu não me engano era general do exército, ou de Roboão, de Salomão, não me lembro bem. Mas quem assumiu foi Jeroboão, que não era da linhagem de Davi. No reino do norte, todos os reis pecaram. E eles tanto pecaram que a dinastia mudou umas 3 vezes. Não veio numa sequência, pai para filho, para filho, para filho. Chegava alguém, tomava posse e transferia a dinastia para uma outra família. E vinha. Chegava num determinado momento, outro tomava posse, invadia, tomava posse, matava todos os familiares e tomava posse numa outra dinastia. E o reino do norte, ele durou até 722 a.C. O reino do sul foi até 586, se eu não me engano. Durou aí mais 150 anos. O reino do norte não fez sucessores. O reino do sul, ainda que alguém tivesse pecado, fizeram sucessores, até Jesus. O que eu quero dizer com isso? Legado. Estar firmes na presença do Senhor. Quando nós estamos firmes na presença do Senhor, a nossa descendência é abençoada. A nossa descendência é abençoada, ainda que alguém erre. E foi isso que Deus falou: olha, Salomão, você pecou. Roboão, você pecou. Mas por amor ao meu filho Davi, por amor ao meu filho Davi, você continua no trono. Ainda que alguém peque na sua descendência, mas a bênção que está sobre você vai ecoar. Nesse caso, eu falei 28 gerações, 14 até a deportação, e mais 14 até Jesus, o Salvador do mundo. Glória a Deus, aleluia. Quando eu não estou na presença do Senhor, como aconteceu com o reino do norte, a minha descendência não subsistirá. Glória a Deus. O segredo de tudo isso que eu falei durante 1 hora é estar na presença do Senhor, é estar participando do reino dos céus, é deixar de ser religioso e ser um adorador, aquele que se entrega aos caminhos do Senhor. Amém?